Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje irei dar continuidade à lição do discipulado cristão. Hoje irei falar na sexta aula, o discípulo e o mestre Jesus. O texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo de número 13, do verso 4, depois você vai ler do verso 12 até o verso de número 17. Mas para que este vídeo não fique tão longo, eu vou ler apenas o verso número 16 e o verso de número 17 do capítulo de número 13 do Evangelho de João. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, não é enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Este é o texto bíblico que eu quero deixar para a sua meditação. Eu volto a dizer, caso você esteja preparando a sua aula, é preciso você ler do capítulo 13, do verso 4, depois do verso 12, até o verso de número 17. Esse texto bíblico fala do momento que Jesus estava em uma ceia com seus discípulos. De repente ele prepara uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. De forma que quando chegou a vez de Pedro, lhe disse que o Senhor não iria lavar os seus pés, porque de fato Pedro entendia a cultura da época, que era normal os discípulos lavar os pés dos seus mestres e não ao contrário. Mas aqui Jesus queria dar uma lição da prática, dizendo aos seus discípulos que como ele era mestre e senhor, e de fato ele era, ele estava dando o exemplo de lavar os pés dos seus discípulos. E com isso, os discípulos deveriam entender que deveria servir um aos outros. Ninguém poderia se achar superior, porque o superior que estava ali era Cristo. E Cristo fez um modelo, fez o exemplo, lavando os pés dos seus seguidores, se fazendo como servos de todos. Então isto aqui era uma grande lição que Jesus estava dando para os seus discípulos. Então nesta sexta aula que fala sobre o discípulo e o mestre Jesus, é interessante que nos evangelhos o nome discípulo é citado cerca de 269 vezes aproximadamente. Só no livro de Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento escrito por Lucas, Lucas menciona cerca de 30 vezes o nome discípulo apenas no livro de Atos. É interessante a gente focar porque o nome discípulo no grego significa matetes, que quer dizer seguidor, ou aluno, ou aprendiz. De fato, na literatura grega, a pronúncia discípulo ou nome discípulo foi citado cerca de 500 anos antes de Cristo por Sócrates, até então Pitágoras, entre outros. Então, na cultura grega, a pronúncia discípulo era aquele que era aprendiz ou aluno que estava convivendo de contínuo com o seu mestre. Então, quando a gente olha a questão desse texto bíblico falado no Evangelho de João, capítulo de número 13, Jesus ele nos deixa um grande exemplo para que a gente possa seguir. A introdução desta sexta aula diz o seguinte: a palavra discípulo significa aluno ou aprendiz, seguidor. Ser discípulo de Jesus é aprender dele e imitá-lo. A convenção implica em uma abundância de vida e o discípulo não é apenas aquele que ouve os ensinamentos, mas se torna praticante da vida do seu mestre. Então ser discípulo, principalmente na cultura da época, era uma pessoa que tinha que de fato deixar tudo e servir o seu mestre de uma forma diária. Isso fizeram os discípulos de Jesus quando deixaram os seus pais, deixaram a sua família, deixaram até a sua profissão e começaram a seguir a Jesus. Se você ler desde o capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, fala exatamente quando Jesus começa seu ministério no Mar da Galileia, ele começa a convocar os seus primeiros discípulos. Os dois primeiros eram Simão Pedro e seu irmão chamado André, que estava lavando as redes, e Jesus chega até eles e diz: "Vinde após mim, que vocês serão pescadores de homens." Mais à frente, ele encontra mais dois discípulos, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estava costurando as redes com seu pai. Da mesma forma que Jesus chamou Simão e André, Jesus também convoca Tiago e João. E eles abandonaram seu pai Zebedeu e começaram também a seguir a Jesus. Então, discípulo era aquele que abandonava tudo
estava disposto de renunciar à sua própria vida para poder seguir a Jesus Cristo de acordo com seu ministério. Se nós lemos também um texto interessante, nós iremos ter de fato uma concepção o que é ser discípulo. O texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14, do verso de número 26 ao verso de número 27 e depois o verso de número 33 do mesmo capítulo de número 14 do Evangelho de Lucas. Veja o que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, ser discípulo é estar disposto a renunciar à sua própria vida, renunciar à sua família, renunciar a todos os laços a qual nos prende em um contexto material. Ser discípulo é poder carregar de fato a nossa cruz e estar disposto a seguir o nosso Mestre Jesus. Caso alguém coloque como prioridade alguém que seja filho, ou mãe, ou pai, ou a sua própria profissão em cima de Jesus, este não está qualificado para ser discípulo de Cristo. Cristo é prioridade, ele é preeminência de nossa vida. Então é preciso que você esteja preparado para entender esta verdade e seguir a Jesus com alegria, com amor e dedicação. O primeiro tópico desta lição diz o seguinte: os passos para ser discípulo de Jesus. Primeiro é vir a Jesus. Este é o primeiro passo para que você seja discípulo de Jesus. É você vir a Ele e Ele te espera para fazer você um seu discípulo. Primeiramente é necessário vir a Jesus Cristo, rejeitando a antiga vida de pecados. O discípulo precisa aprender dele e ter uma nova vida de responsabilidade em consonância com a sua vontade. Então, o primeiro passo para você ser discípulo de Jesus é você vir até Ele. A partir do momento que você vem até Ele e tem a capacidade, a coragem de renunciar à sua vida de pecado, renunciar a tudo aquilo que te prende neste mundo e agora começar a colocar Ele como prioridade em sua vida, você começa a se transformar em discípulo de Jesus. O segundo passo para você ser discípulo de Jesus é a autonegação para um novo caminhar. Então é você ter a capacidade de renegar a você mesmo, renegar os teus caminhos, renegar os teus projetos e colocar Jesus como o caminho, como alvo para a sua caminhada aqui nesta terra. O discípulo também precisa negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir ao Mestre Jesus. Como o texto que nós lemos, é você ter a capacidade de carregar a sua própria cruz, ou seja, renunciar a você mesmo e seguir a Jesus. O segundo tópico desta lição fala sobre o verdadeiro discípulo cristão. Mas eu quero usar aqui alguns tópicos, e falar a vocês como Jesus identifica um discípulo no Evangelho. Aqui eu quero dar alguns pontos muito importantes para que você entenda como é que Jesus ele identifica um discípulo seu nos Evangelhos. Veja comigo. Primeiro, discípulo é a pessoa que está envolvida com a palavra de Deus de maneira contínua. Segundo, discípulo é aquele que ama sacrificialmente sem medir esforço. Terceiro, discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Quarto, discípulo é aquele que assume a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Quinto, discípulo é aquele que coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, a ponto de, se necessário for, renunciar a tudo quanto tem. Sexto, discípulo de Cristo significa estar nele, viver nele, fazendo a vontade do Pai Celestial. E sétimo, discípulo é uma pessoa que está sempre disposta a aprender com seu mestre e que deseja ser como ele é. Então isto são algumas identificações
que Jesus Cristo tem um discípulo no seu evangelho. Os discípulos no Novo Testamento eram tão ligados ao seu mestre que quando Pedro tentou se esconder, quando estava vendo o julgamento de Jesus, quando chegou uma criada e disse: tu é um dele, e ele praguejava, dizendo que não conhecia tal homem, até que chegou outro criado e disse: tu és um dele, e Pedro, de uma certa feita, disse que não conhecia Jesus. E quando chegou na sexta vez, ele chegou perto de uma fogueira se esquentando porque a noite era fria. Uma criada olhou para Pedro e disse: tu és um dele, porque a tua fala te denuncia. Pedro ainda não era convertido, até porque Jesus falou a ele alguns dias atrás que Satanás pediu ao Pai para se ir andar com Pedro, mas Jesus intercedeu por Pedro para que quando Pedro se convertesse, ele edificasse a fé dos seus irmãos. Então Pedro não era ainda convertido, todavia, embora não sendo convertido, ele aprendeu a falar como Jesus ele falava. Existem muitas pessoas, que às vezes aceitam Jesus desde de ter idade, mas infelizmente não tem nenhum modelo, não se parece com Jesus em nenhuma circunstância, nem na sua fala, porque a sua fala, às vezes a sua pronúncia condena ele como discípulo de Jesus, condena ele como cristão. Mas que você possa guardar no coração, esta palavra e entender que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que aprende com o mestre a sua fala, a forma dele agir, a forma dele andar, a forma dele de se comportar na sociedade. Então você é um exemplo porque você é a imagem de Cristo nesta terra. Como discípulo de Jesus, você tem esta responsabilidade de as pessoas olhar para você e ver o teu mestre por intermédio da sua vida. Para terminar este vídeo, eu quero apenas ler a conclusão desta sexta aula de uma forma resumida para você guardar no seu coração. O discípulo não termina com a conclusão das aulas na escola do discipulado aplicada pelo ministério local, mas a sua jornada começou apenas lá na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz, e vai terminar apenas nos céus. Então você precisa estar a cada dia ligado ao teu mestre, aprendendo pelo seu exemplo, lendo a sua palavra, caminhando em uma vida de oração e de consagração, porque Jesus, ele se revela por meio da sua vida a este mundo pecador que nós vivemos. Você, como discípulo de Jesus, você é o sal da terra e luz do mundo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, deixe seu comentário caso aí você tiver alguma dúvida, e também deixe seu like, porque isso nos ajuda. Compartilhe este vídeo para todos os seus amigos. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.